estudantes da terceira série, estamos aqui para mais um encontro de geografia. Vamos falar sobre um assunto bem interessante, mas antes eu preciso me apresentar. Meu nome é a professora Joyce e hoje o nosso tema é ONU. Vamos falar de ONU, da sua formação, da sua organização e da sistemática como ela se relaciona com o planeta. Para isso, vamos observar o principal objetivo de hoje, que é esclarecer, compreender, identificar toda a evolução da ONU dentro do seu contexto histórico e falar um pouquinho sobre o papel da sua atuação em nossos dias, nos seus mais variados segmentos, que a gente já vai entender na sequência. Para isso, a pergunta é: qual a importância da ONU para as nações? A importância, obviamente, vem, logicamente, do entendimento da origem da ONU. A ONU, ela tinha um nome antigo chamado Liga das Nações. Esse Liga das Nações era, como o próprio nome já dizia ou indicava, uma organização de países com finalidade básica de estreitar relacionamentos políticos. Mas, com o advento da Primeira e já na sequência, a Segunda Guerra Mundial, os fatos inerentes e até perversos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, levando a genocídio e matanças indiscriminadas, levaram ao mundo e a muitos governantes a pensar numa sistemática, numa organização, a fim de uma reflexão ou até mesmo um controle das ações referentes a essa paz mundial. Conflito sempre teríamos e ainda teríamos mais na sequência, mas talvez um organismo neutro que tentasse organizar e até muitas vezes facilitar a conversa se fazia necessário. É daí que Liga das Nações, em 1947, logo na sequência do finalzinho da finaleira da Segunda Guerra Mundial, passou a se chamar Organização das Nações Unidas. Os 5 países vitoriosos, elencados por aqueles que mais se destacaram no final da Segunda Guerra Mundial, decidiram então formar a ONU e chamaram todos os demais países a integrar essa Organização das Nações Unidas, com o objetivo inicial de estabelecer a paz mundial. Para isso, escolheu-se o símbolo da ONU. Dentro da geografia, muito interessante, porque se fez a partir de uma projeção azimutal, aquela que se pega o topo do planeta. Pegou-se então a parte do hemisfério norte para indicar esta forma circular e, de maneira expressiva, denotar essa singularidade de união mundial. Inicialmente apenas com o intuito de estabelecer a paz mundial, percebeu-se a necessidade de uma organização mais aprimorada. E aí começou-se a verificar as necessidades. Qual era a primeira necessidade? A primeira necessidade, literalmente, era a reconstrução do mundo pós-guerra. Obviamente, e visualmente dizendo, nós temos várias fotos, vídeos retratando o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E claramente o continente europeu foi o mais penalizado. Então a reconstrução se fazia necessária imediatamente, a não ser, além da reconstrução do espaço físico, a reconstrução humana, psicológica e ligada a aspectos de saúde. E isso fez com que a comunidade internacional se organizasse em torno dos chamados direitos humanos, a fim de reconstituir a vida o mais próxima possível da normalidade do então continente europeu. Esta foto retrata bem essa característica que a gente vê depois, você no slide ou aproximado através da fonte que está embaixo, pode ter acesso a essa imagem, onde você vai ver retratado toda a penúria e toda a situação de desastre e de destruição da época. Aí, para a gente fechar esse primeiro momentinho, vamos resgatar alguns aspectos históricos que com certeza você já ouviu falar. Número 1, assinale a alternativa correta no que diz respeito à Organização das Nações Unidas. Letra A, o nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Ou letra B, é propósito das Nações Unidas conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas religiosos somente. O que será que é o mais correto? Marque a alternativa e a gente volta rapidinho.
Então, aluninhos, vamos verificar se vocês marcaram adequadamente. Veja, a professora não falou em Franklin Roosevelt, mas só aspectos religiosos, será que é? É. No início, tentou-se resolver aspectos religiosos também, porque pós Segunda Guerra, as questões ideológicas ligadas à discriminação e xenofobia eram muito fortes. Então, também se pensou na busca por conflitos religiosos. E aí, quando se fala nessa diversificação da origem apenas de paz, já pensando em aspectos religiosos, começou-se a cogitar novas identificações, novas formatações e nova organização para o funcionamento das Nações Unidas. E aí se montou uma chamada Carta das Nações Unidas. Ela foi escrita em 25 de abril até 26 de junho de 1945, onde 50 países, em forma de conferência, colaboraram com ideias, formas de organizar, sistematização de ação, metodologias de abordagem, para que houvesse uma nova identificação da paz e uma nova organização dessa paz pelo mundo. E literalmente deixou-se claro o papel neutro da ONU no que diz respeito à fiscalização e ao monitoramento no seguinte aspecto: produção e construção de armas, para que não houvesse novamente aquele extravasamento ou aquela passagem do limite no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Para isso, se então construiu a estrutura da ONU, deu-se um grande incentivo para a construção dos prédios e a partir desse prédio principal em Nova York, começou-se a imaginar sede em outras localidades, para que não houvesse muito a organização somente com uma única finalidade ou com uma única influência. Então se diversificou com outras sedes além da matriz. Em Genebra, Suíça, em Viena, na Áustria e Nairobi, no Quênia. E isso dá uma noção um pouquinho mais ampla e diversificada no que diz respeito aos continentes. Faltou ainda um na parte asiática e outro na Oceania, para que a gente tenha literalmente uma estrutura que dê características diversificadas à escolha ou a metodologia ou até mesmo uma discussão que se faz na ONU. A partir disso, começa a se organizar a hierarquia da ONU. Então, se começa a pensar quem organiza, como organiza, de que forma organiza. Uma coisa era certa, tudo iria ser feito através de um planejamento feito em assembleias. Então, sempre uma assembleia, uma reunião de pessoas que organizadamente, de maneira respeitosa, se discutia determinados assuntos, estabelecia-se critérios e observava algumas metas a serem alcançadas. Para isso, vamos pensar mais uma atividadezinha antes de evoluirmos o nosso raciocínio. Nele, diz o seguinte: em junho de 1945, as Organizações das Nações Unidas, ONU, em seu propósito, está o de zelar pela segurança internacional e evitar novos conflitos. Com relação à estrutura e funções da ONU, é correto afirmar que, letra A, a ONU mantém uma assembleia de discussão com os principais problemas políticos, econômicos e humanitários, que afetam a segurança mundial. Ou a letra B, a ONU é subordinada ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Marque a alternativa correta, que a gente volta já já.
vamos lá, alunos, verificar se vocês marcaram adequadamente. Vejam que tem uma pegadinha, a professora não falou em Fundo Monetário Internacional. E, obviamente, eu indiquei a vocês que a ONU é a organização suprema. O FMI, nós vamos estudar, ele é subordinado à ONU. Então, obviamente, a correta letra A, onde fala que a Assembleia Geral das Nações Unidas está organizada a fim de promover discussões que envolvam aspectos políticos, econômicos e humanitários no planeta todo. E, em termos disso, puxando esse entendimento, me perdoem, nós, obviamente, temos esse cenário. Olhem, esse cenário dá uma pequena noção de o que acontece lá. Então, nós temos representantes de quase todos os países do mundo, ao mesmo tempo, vendo e observando plenários, discussões, palestras, tudo acontecendo naqueles prédios, principalmente em Nova York. Então, temos que ter uma certa linha de raciocínio, uma certa organização. Para isso, inicialmente, aqueles 5 países que organizaram a ideia da ONU fundaram a formatação hierárquica da ONU, onde se estruturou o chamado Conselho de Segurança. Ele age como sendo um voto Minerva. Ele é um conselho que participa, através dos seus representantes, aí rotativos, em todas as discussões. Então, em todos os segmentos, que na sequência nós vamos ver, esse Conselho de Segurança existe. Mas, nas demais entidades representativas dos países, dos outros 200 países, você vai perceber que há um rodízio. Então, o que acontece? Existe uma assembleia e nesta assembleia votam sempre as pessoas do Conselho de Segurança, que normalmente estão sentados nesta primeira fileira. A seguir, todos estão assistindo, mas neste plenário, alguns vão ter direito ao voto. Quem são eles? Aqueles que por um sistema de rodízio estiverem na vez. E isso, muitas vezes, é bom ou ruim. Bom, porque otimamente você vai ter acesso a voto. Ruim se você quiser participar e você não estiver na ordem da vez, não tem como trocar. Então, isso é uma coisa que alguns países reclamam muito e por isso você percebe muitas vezes alguns países tentando muito, é o caso do Brasil, entrar para o Conselho de Segurança. Porque entrar no Conselho de Segurança significa estar sempre no auge das votações, das discussões, das conversas gerais sobre qualquer assunto. O Brasil, inclusive, no que diz respeito à ONU, é muito bem visto. Repare, aluno, sempre que tem uma conferência de grande porte na ONU, o representante brasileiro da ocasião abre a conferência. O discurso de abertura normalmente é de um representante brasileiro. Isso remonta à nossa função diplomática em termos de mundo, que é muito bem vista, ovacionada no mundo todo. Isso é uma coisa a ser valorizada. Dentro disso, vamos observar quais são os níveis de organização dentro da ONU. Nós vamos ter áreas ligadas à saúde, finanças, agricultura, aviação civil, telecomunicações, mas todas elas, além de outras que a gente pode citar, como por exemplo, saúde da criança, comércio, infraestrutura econômica e monetária, todas elas sempre subordinadas ao Conselho de Segurança, ok? Aí vamos ver como eles organizaram esses setores. Eles organizaram através de siglas. Siglas onde cada uma delas tem uma função específica e um objetivo a ser atingido. Vamos ver alguns deles. Então, nós vamos ter aqui a Agência Internacional de Energia Atômica, ali ficou aglomeradinho, mas é o BIRD, o Banco de Desenvolvimento, junto com o FMI, que faz e dá o cunho ligado à economia. Nós vamos ter também a Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola Mundial, que tem, logicamente, a característica exclusiva e da observação do nome, você já entende a que ela se refere. O Fundo Monetário Internacional, inclusive ali a sigla deles, que é um organismo subordinado a um banco central chamado Banco Mundial, que é um banco diferenciado. Até sobre ele a gente deve parar e observar bem que ele é um banco vinculado à ONU.
Como a ONU tem esse viés humanitário, obviamente ele não é um banco qualquer, é um banco que sistematiza, organiza, financia, empresta a juros pagos de acordo com a possibilidade do país. Por isso que o FMI manda conselheiros para que eles observem a forma como esse país está pagando suas contas e se não estiver fazendo adequadamente sua lição de casa, ou seja, pagando e organizando a infraestrutura interna do país, se faz uma nova reconstrução do financiamento para novas parcelas, nem que seja num prazo maior. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Organização Internacional Marinha, a Organização Mundial ligada à Meteorologia. Então veja que a ONU ela foi se especializando, ela foi se identificando nos seus mais variados ramos. Ainda não apareceu ali Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, que são siglas que com certeza você, aluno, viu já na televisão, principalmente em termos de pandemia. A Organização Mundial da Saúde tem trabalhado incansavelmente na busca das melhores alternativas para a resolução da pandemia. Agora, para a gente fechar, vamos para a nossa atividade. Dentro do que nós vimos até agora, vamos fazer o seguinte: considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. A declaração que se fez a partir de toda essa construção da ideia ONU. Letra A. Os países não têm prioridade de direito de escolha do gênero na instrução que será ministrada aos seus filhos. Letra B. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. E aí, o que vocês acham que vocês têm a noção da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Voltamos já já. Então, aluno, com certeza vocês viram a pegadinha. Obviamente não tem essa coisa de ministrar só por uma questão de gênero a instrução dos seus filhos. Obviamente a declaração ela tem como função primordial, estruturada através de várias instituições, a uma igualdade de todos os direitos, igual a remuneração de trabalho, igual acesso à educação, saúde e moradia. E isso é primazia dentro da declaração. Obviamente, a gente vai observar que hoje, o que a gente observou? A gente observou a formação histórica da ONU, falamos um pouquinho sobre o papel da ONU no contexto de reconstrução do mundo pós-guerra, falamos que a ONU inicialmente ela tinha um viés, estabelecimento da paz mundial, mas que com o tempo ela foi se especializando, se diversificando, criando setores para melhor atender ramos específicos dos mais variados níveis,
sejam eles políticos, econômicos, sociais. E isso se faz de uma maneira ampla e tenta se atingir a todos os países do mundo. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e até um próximo. Até mais!